Boa noite, pessoal, graça e paz. Quem aí está feliz com Jesus? Aleluia. Esse tempo aqui, essa noite, né, muito especial, que Jesus fez aí na vida das nossas crianças, no encontro. E a gente vê assim que o reino de Deus, ele é algo muito poderoso, né? O reino de Deus, o evangelho, ele é algo que está em movimento. Então a gente vê que Deus, ele tem entregado porções dele, né, para várias gerações. Então para a gente é uma honra muito grande poder vivenciar momentos assim. Pude vivenciar isso, né, porque meu filho também participou desse encontro de restauração. E eu confesso que quando ele foi, a gente ficou até um pouco preocupado, né, porque foi o primeiro, a gente não sabia como que ele ia reagir há tanto tempo, assim, fora de casa, e numa intensidade tão grande de ministrações, né, mas a gente crê, assim, que Deus, quando Ele tem coisas para fazer na vida de alguém, não importa a idade, não importa as limitações, não importa, enfim, qualquer coisa, Ele vai lá e faz, porque Ele é Deus. E nessa noite eu acredito que tudo que foi ministrado até aqui, tudo que foi falado até aqui, pelas letras das canções, pela atmosfera que se gerou nesse lugar, eu acredito que Deus, Ele tem algo muito especial para nós aqui nessa noite. Então eu quero falar com vocês hoje sobre um tema chamado frutos permanentes. E é interessante porque o texto que a gente vai lá, ele vai estar lá em João capítulo 15, ele apresenta Jesus afirmando que Ele é a videira verdadeira. E nesse contexto, Jesus, ele fala também que nós precisamos estar ligados a Ele, conectados a Ele, para que a gente possa frutificar. E nesse texto também, Jesus, ele fala assim, que assim nós seremos conhecidos, né? Os seus discípulos, eles são conhecidos pelos frutos que eles dão. E a gente vai falar também que nesse texto, que o objetivo do fruto, de manifestarmos frutos, gerarmos frutos, é para a glorificação do nome de Deus. E isso também, esses frutos, é aquilo que impacta a vida das pessoas. Nós vamos falar sobre isso também. E por que é interessante a gente, né, falar sobre esse capítulo de João 15? É um capítulo que Deus falou muito ao meu coração, quando eu meditei sobre ele. E não é de hoje que eu tenho meditado sobre esse texto. É porque a gente vai ver durante a leitura aqui, depois você pega, vai ler o capítulo na sua casa, você vai ver várias vezes Deus falando, permaneça, permaneça, permaneça. E isso é um contrassenso ao que é hoje a nossa cultura, ao que está hoje aqui na nossa realidade, né, enquanto humanidade. Porque hoje, cada vez mais é exigido o que é da gente? Velocidade, produção, cada vez mais a gente ser mais produtivo, cada vez mais a gente fazer mais coisas, cada vez mais a gente desenvolver mais habilidades, cada vez mais a gente fazer mais. Muitas vezes nós somos medidos como pessoas de sucesso, baseado naquilo que são os nossos resultados. Então a gente tem isso de uma forma muito intrínseca, né, de querer fazer, conquistar mais. Então essa velocidade, essa transitoriedade, né, do mundo atual, ele vai num ponto diferente daquilo que João fala aqui, porque ele fala sobre permanecer. E muito mais importante que velocidade é a gente compreender as estações. A gente saber as estações que nós estamos inseridos em Deus. É esse discernimento que nós também vamos tratar aqui. E vamos fazer a leitura. Abram, por gentileza, lá em João capítulo 15. Eu vou ler aqui na NAA. João capítulo 15 vai ser do versículo 1 até o versículo 9. João capítulo 15, versículo 1 diz: Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que tenho lhes falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos.
Quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são os meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Feche os seus olhos, quero orar com você. Espírito Santo de Deus, muito obrigado por cada vida aqui essa noite, Pai. Nós cremos na intencionalidade do seu propósito, Deus. Nós cremos que todas as pessoas que estão aqui, foi o Senhor quem trouxe. Pelo independente do motivo, nós cremos que o Senhor quem trouxe. Porque nós cremos que o Senhor tem uma porção nova para entregar para cada um aqui essa noite. Nós declaramos que o nosso coração, ele agora está aberto, ele está reverente. Nós estamos expostos à tua palavra, Deus. Então, em nome de Jesus, nós declaramos que o Senhor tem liberdade para penetrar no nosso coração, trabalhar no solo do nosso coração, e nós profetizamos que essa palavra, ela gerará frutos permanentes na vida dessa igreja. Muito obrigado, Jesus, porque como o texto diz, permaneçam no meu amor. O seu amor é o lugar mais seguro em que a nossa alma pode estar, Jesus. O seu amor é o que sustenta o nosso interior, é o que sustenta a nossa existência. Muito obrigado, porque o Senhor um dia na cruz abriu acesso para esse lugar. E agora, com confiança, mediante a graça do Senhor, nós temos livre acesso a esse lugar. Muito obrigado, Jesus. Aleluia. Quem crê diz amém. Amém. Bom, como eu falei, a gente vai vivendo, né, a nossa vida, e quando a gente fala de evangelho, muitas vezes o mais difícil não é nem começar. Muitas vezes no evangelho o mais difícil nem é dar o primeiro passo. Muitas vezes no evangelho o mais difícil não é nem compartilhar uma visão que Deus te deu. Muitas vezes no evangelho nosso maior desafio é justamente permanecer, principalmente por conta dos contextos, das circunstâncias, das adversidades que nós encontramos na nossa vida. Então, o nosso desafio hoje ele é muito mais sobre permanecer, porque por diversas vezes, até mesmo aqui num contexto de igreja, de corpo de Cristo, nós passamos por adversidades, nós passamos por estações em que as coisas muitas vezes parecem que estão fora do lugar, mas quando nós temos esse discernimento em Deus, do lugar que Ele nos colocou, e dos contextos que Ele colocou, e sobre as coisas que Ele falou ao nosso respeito, as coisas elas começam a se encaixar. Eu passei, né, por um processo, estou passando na verdade por alguns processos. Eu sou pai de 2 filhos, né, do Miguel, que vai fazer 8 anos semana que vem, e da Alice, que fez 7 meses agora. O Miguel é aquele que falou que o encontro foi muito massa. E o que acontece? Quem aqui tem filho pequeno, nessa faixa etária aí de 0 a 1 ano? Beleza. Vocês vão ter uma ideia do que eu estou falando. Desde que a Alice nasceu, e quem aqui é pai, enfim, já passou por essa etapa, sabe que muda muito a rotina da gente. Muda muito a nossa rotina. E mudou muito a minha rotina e a rotina da minha esposa. Então, de repente, eu comecei comecei a querer entrar em crise, porque logo eu vi que eu já não estava mais conseguindo fazer as coisas que eu gostava de fazer, no tempo que eu gostava de fazer, na velocidade que eu gostava de fazer. Eu tinha uma meta aí de alguns livros que eu queria ler durante esse ano, não estou conseguindo bater essa meta. Tinha algumas metas assim, de algumas coisas que eu gosto de estudar. Eu gosto de muito assunto assim, aleatório, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas eu gosto, é um hobby assim, interar dessas coisas. E se eu fosse fazer aquele comparativo, né, se a gente fosse pegar uma barrinha de habilidade, se eu for comparar assim, as minhas barrinhas de habilidade, desde quando ela nasceu até agora, elas evoluíram muito pouco, porque o tempo virou ouro para a gente lá em casa, sabe? Mas esse capítulo de João 15, aqui Deus, Ele falou algo muito poderoso ao meu coração. O que Deus me falou nessa meditação é que
na estação que Ele me colocou, que Ele colocou eu e minha esposa, não tem nada de mais produtivo do que contemplar a nossa filha crescer. A coisa mais produtiva que eu posso estar fazendo agora na minha vida é ver os dentinhos dela crescer, é trocar as fraldas dela, é acordar de madrugada para a gente dar leite para ela, é ver a comidinha, a papinha. Ela já está falando papai, cada vez que ela fala papai eu me derreto todo por dentro, sabe? Aquela coisa que bate, ecoa assim, e eu já sou alto, e quando ela fala papai eu sinto que eu tenho 400 metros de altura, entende? Então, o que Deus ministrou no meu coração, meditando sobre essa palavra, é que nessa estação não tem nada de mais produtivo que eu possa viver do que cuidar da minha família. Então, a gente precisa discernir as estações que Deus nos inseriu, para que a gente possa contemplar a beleza de onde Ele nos colocou. Porque muitas vezes, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso, muitas vezes Deus ele está assim, quase que empurrando a gente para a próxima estação, para o próximo nível. Mas às vezes por falta de discernimento, de discernir esses tempos, de discernir as estações, a gente acaba se paralisando. E a gente deixa de viver coisas maravilhosas em Deus. Não porque Ele não quer, enfim, nos abençoar ou gerar algo em nós, mas justamente porque se a gente não avança em estações, se a gente não muda de nível, a gente nunca vai atingir aquela maturidade que Paulo fala, né, que diz assim, que quando o herdeiro ele é menor, em nada ele difere de um escravo, porque ele é dono de tudo, mas ele não tem maturidade para acessar as coisas em Deus. Então, muitas vezes a nossa vida se paralisa por conta disso, porque falta muitas vezes esse discernimento, de entendermos aonde nós estamos, de conectarmos a mente de Deus e saber aquilo que precisa ser feito, para nós avançarmos a nossa vida com Deus. Aleluia. Bom, nesse primeiro bloco, né, quero fazer uma exposição da palavra, do capítulo 1 ao 3, do versículo 1 ao 3, fala sobre a videira e o agricultor, que isso é a base da nossa frutificação. Eu vou ler de novo aqui, do versículo 1 ao 3, diz: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que tenho lhes falado. Nesse primeiro versículo aqui, Jesus ele vai mostrar, ele vai falar, né, primeiramente que ele é a videira verdadeira. É interessante a gente destacar aqui que quando ele fala isso, né, para aquele povo, para os judeus, os judeus eles se consideravam como eles sendo a videira, porque a videira era o símbolo de Israel. As coisas nas simbologias, né, o que representa a videira é muito intrínseco a como o judeu se vê. Então naquele momento Jesus já faz uma primeira disruptura, porque ele fala: não são vocês, não é a genealogia de vocês, não é a descendência de qual tribo vocês vieram, que determina que vocês são a videira. Eu sou a videira, e é em mim que vocês devem se conectar. Fora de mim não tem vida, fora da relação comigo não tem absolutamente nada que vocês possam fazer. Então, nesse primeiro bloco aqui, do 1 ao 3, Jesus ele vai afirmar que ele é a videira verdadeira, ele vai afirmar que o Pai, que Deus Pai é o lavrador, o agricultor, ele vai afirmar que nós somos ramos. Então, se a gente for parar para ver, a gente observar, a gente vai ver tanto que é interessante essa completude do Evangelho, porque tudo que Deus faz é sobre uma obra eterna que envolve o seu caráter de Pai, que envolve o caráter de Salvador e Redentor de Cristo Jesus, e de um Pai que nos ama, que nos criou, Ele também nos insere nele. Então a gente vê mais uma demonstração do amor de Deus, inserindo nós, humanidade, em quem Ele é. Porque não tem como, por exemplo, você ser o ramo de uma goiabeira enxertada em um pé de limão. Não tem como. Então, quando Ele faz isso, quando Ele nos insere nele, Ele está simplesmente compartilhando conosco a sua natureza. E quando nós temos a natureza dele, nós frutificamos aquilo que é natural dele.
Um fruto ele não precisa fazer esforço para frutificar. Um fruto ele só precisa acessar, receber aquilo que já está na seiva, no DNA dele. E aí ele produz o ramo, ele produz o fruto da árvore na qual ele está ligado. Então Jesus ele vem, né, nos ensinar isso e nos ensinar que é impossível nós frutificarmos fora da pessoa de Cristo. Toda tentativa nossa de gerar algo, de produzir algo fora da pessoa de Cristo, vai envolver o nosso esforço, vai envolver a nossa justiça própria. E toda tentativa do homem de gerar coisas para Deus, produzir coisas para Deus fora da pessoa de Cristo, chama-se religiosidade. Toda vez que o nosso coração tenta gerar algo para Deus, por nós mesmos, na força do nosso braço, isso só vai elevar o seu senso de justiça própria. Isso só vai querer elevar o seu senso de mérito. E não é sobre mérito. Porque aquilo que Jesus fez por nós na cruz, não foi sobre o quanto eu merecia, mas foi porque Ele me amou demais. Mas é porque Ele nos ama demais. E esse amor, ele não é condicionado ao que você produz, ao que você entrega. Porque para ter esse amor, ele é um presente, ele é uma graça. Nós recebemos isso dele. Então Jesus ele faz, né, essa colocação, fala assim, para nós estarmos inseridos nele. Então, esse estar inserido em Cristo, o que significa isso? Esse estar inserido em Cristo é Jesus nada mais dizendo que nós precisamos de um relacionamento vivo e diário com Ele. Porque quando nós temos esse relacionamento, os frutos das nossas ações, das nossas palavras, dos nossos pensamentos, são aquilo que provém dEle. Aí é quando o nosso velho homem ele começa a morrer. É quando a nova natureza ela começa a se manifestar. Porque é sobre em quem nós estamos inseridos. E quando nós estamos inseridos em Cristo, nós revelamos quem Ele é. E o mundo só é transformado, o mundo só é impactado quando as pessoas que convivem conosco, nos pequenos encontros, as pessoas ao se relacionarem com a gente, elas têm encontros com Cristo a partir desse relacionamento com nós. Porque se eu manifesto Cristo nas minhas relações, o que as pessoas vão ver quando elas se relacionam comigo? Elas vão ver o Cristo, elas vão ver o caráter de Cristo. É interessante também que nesse bloco, né, do versículo 1 ao 3, ele fala assim que Deus, o agricultor, ele corta, ele poda a árvore. E a Bíblia fala assim, né, nesse texto, que essa poda que acontece é para quê? Para que a gente frutifique mais. Essa poda que ele faz, né, que essa poda que Deus faz, que o agricultor faz, é uma poda de manutenção, é uma poda de correção, é uma poda de formação, para que a gente seja moldado àquilo que Ele é. Então, às vezes a gente demora para discernir que algumas coisas que nós estamos vivendo, algumas lutas, algumas circunstâncias que nós estamos vivendo, muitas vezes nós chamamos de diabo. Mas muitas vezes essa circunstância pode estar sendo justamente um processo, uma poda de Deus na sua vida. Porque Deus nos ama, porque Ele nos escolheu de forma completa. Então quando Ele nos escolheu ali na cruz, Ele escolheu que também, Ele decidiu que também Ele formaria quem Ele é em nós, pela ação do Espírito dEle. Então durante a nossa vida, durante a nossa história, enquanto nós caminhamos com Cristo, nós iremos passar por ciclos, que as coisas elas vão sendo podadas, elas vão sendo trabalhadas. E quando a gente fala sobre um agricultor, um lavrador, ele podar uma árvore, é para quê? Para retirar galhos velhos e para retirar pragas. Se a gente trouxer isso para a nossa realidade, se a gente trouxer isso
né, para a nossa vida. Eu quero, em nome de Jesus, que tudo que está sendo falado aqui, você olhe para si mesmo e considere a sua vida. A gente precisa sim pedir para Deus esquadrinhar o nosso coração e nos mostrar quais são os galhos velhos, quais são as pragas que precisam ser removidas do nosso interior para que a gente possa gerar a vida. Galho velho, por exemplo, a gente sabe aí que se para uma árvore ela continuar crescendo, os galhos que estão envelhecendo, a gente precisa cortar eles, a gente precisa tirar eles ali para que essa árvore ela continue crescendo. Então, muitas vezes, nós estamos nos apegando a galhos velhos, sendo que Deus quer trabalhar o nosso coração para gerar coisas novas. Eu passei por uma experiência, há uns anos atrás, que eu trabalhava num lugar muito bom, e eu tinha o sonho de entrar nesse lugar. Tentei várias vezes e não foi simples, né? Mas um dia eu consegui. E quando eu entrei naquele lugar, eu achava assim, nossa, eu glorifiquei demais, agradeci demais, sabe? Eu falei assim, agora eu estou no centro da vontade de Deus. Casou o meu sonho com a bênção de Deus. Ele me abençoou, Ele me colocou aqui. Então agora eu entrei nesse lugar, vai ser bom demais a minha vida aqui, eu vou conquistar várias coisas, eu vou só progredir cada vez mais financeiramente. Eu consigo me imaginar até aposentando aqui nesse lugar, sabe, assim, coração todo empolgado, porque eu tinha certeza, não tinha como dar errado, porque assim, aonde eu olhava, só tinha benefício, só tinha coisa boa. E houveram algumas mudanças, algumas questões de mercado, houveram algumas trocas de gestores e tal, eu acabei sendo desligado daquele lugar. E quando isso aconteceu, eu entrei em crise. Primeiro porque a gente pensa, né? Falei assim, eu preciso prover minha família, né? Como que eu fico desempregado agora? Eu não estava preparado para esse momento e tal. E foi um tempo assim que muito difícil para mim, muito difícil mesmo. Só que eu vejo hoje, vários anos depois, eu vejo uma poda de Deus na minha vida nesse aspecto. Porque quando eu estava ali, eu tinha aquele trabalho, aquele salário, como a âncora da provisão na minha vida. E quando eu saí daquele lugar e comecei a experimentar a provisão de Deus, eu comecei a entender que não era sobre um lugar, não era sobre um valor, sobre um salário, mas era sobre a bondade dele, sobre a minha vida. Era isso que sustentava o trabalho. Ele era só uma ferramenta, ele era só um meio. Aquele trabalho específico, ele era só um meio para que a provisão financeira entrasse. Mas a ferramenta estava ali, mas quem operava essa ferramenta era o próprio Deus. Então ele tinha outras formas de me abençoar. Passado algum tempo depois disso, Deus abriu uma porta na minha vida, que inclusive é a porta que me trouxe para cá, né, pelo motivo pelo qual eu estou aqui hoje. E nesse tempo eu falo, né, eu estava tão apegado àquela situação, àquela realidade, que eu jamais me importaria, por exemplo, de pegar um currículo e mandar para um outro lugar, porque para mim estava excelente, estava extremamente confortável. E o que Deus fez por mim depois desse tempo, né, onde Ele me inseriu, é muito maior, é uma obra muito maior, envolve várias outras coisas da vida e tudo que frutificou a partir dessa mudança, quando Ele me tirou daquele lugar. E por que Deus me tirou daquele lugar? Porque se não fosse uma circunstância que nem foi uma escolha minha, eu não ia me movimentar para sair, porque eu já não estava nem orando mais, orações do tipo, Jesus, faz a sua vontade em mim. Porque casou uma vontade que eu tinha, uma permissão que Ele deu. Então, aquela situação, ela me empurrou de volta para um lugar de dependência. E quando eu fui empurrado para esse lugar de dependência, né, eu comecei a usufruir do amor, da bondade, entender que Ele é o Deus que me supre, independente de onde eu estiver trabalhando ou quanto eu estiver ganhando. Então, essa situação específica foi uma poda de Deus na minha vida, para mim gerar, para mim entender de fato quem era o meu provedor. Às vezes a gente passa por situações, até mesmo na nossa saúde, que às vezes até é uma poda de Deus, para Ele usar a boca do médico e falar assim, cara, se você não mudar esses hábitos alimentares seus, você está lascado.
se você não começar a se exercitar, se você não começar aí a adquirir novos costumes, vai dar ruim, entende? Então, às vezes, é só uma situação, um incômodo que vai nos fazer procurar, de repente, essa ajuda, e a partir disso que a gente vai começar a mudar a nossa realidade. Muitas vezes, principalmente por nós estarmos aqui, né, nesse contexto de igreja, de corpo de Cristo, nós encontramos quando a gente está inserido, por exemplo, em célula, em discipulado e tal, a gente encontra pessoas de todo tipo, muitas vezes pessoas que são muito diferentes da gente, e às vezes aquele irmão complicado, aquela história de vida complicada, que às vezes a gente, né, fica pensando, será que foi o Satanás que mandou esse cara aqui para vir encher o saco? Às vezes aquilo ali é só uma poda de Deus. Sabe por que uma poda? Porque às vezes é o jeito difícil daquele irmão ali que vai fazer você frutificar coisas na sua vida, como mansidão, como paciência, como domínio próprio. Às vezes são essas situações incômodas que fazem com que frutos sejam gerados em nós. São situações que se nós estamos ali simplesmente afundado não, mas confortável, numa zona de descanso, a gente não vai perceber. A gente só vai continuar sendo o que a gente é e seguir o ciclo da vida como a gente acha melhor. Isso é quando a gente fala sobre cortar galhos secos. Aqui também fala que quando um agricultor ele poda uma árvore é para tirar pragas, para retirar pragas também. E essas pragas, né, às vezes, essa praga ela tem o nome de internet. Às vezes essa praga tem nome de rede social. Às vezes essa praga ela se chama conversa fiada no WhatsApp. Você lá conversando coisas que você não tem que conversar com mulheres, enfim, com homens. Às vezes a praga é uma falta de postura sua como pai, como marido, como esposa, como filho, como profissional. Às vezes essa praga que está dentro de nós é a arrogância, é a nossa autossuficiência, é o nosso sentimento de que nós somos capazes, é a inveja, é a amargura, é o ressentimento do nosso coração. E é interessante assim que algumas pragas elas são percebidas nas árvores, não batendo o olho e olhando, né? Muitas vezes você vai olhar para a árvore e você vai ver ela perfeitinha, linda, ornamentada. Mas tem muita praga que você só consegue ver que aquela planta, que aquela árvore está contaminada quando você faz o quê? Quando você come o fruto dela. Às vezes são os frutos, aquilo que nós revelamos na nossa vida, nas nossas atitudes, nas nossas palavras, que revelam as pragas que ainda estão dentro de nós. E quando Jesus fala, né, que o Pai, Ele é o agricultor, é porque Ele vem também para podar isso dentro de nós. Ele vem para arrancar essas coisas de dentro de nós. E Ele quer arrancar isso dentro de nós, para quê? É para a gente viver na plenitude daquilo que Ele nos criou e projetou para ser. Jesus não está aqui para te castigar e ser o corta-barato, não é sobre isso. É porque Ele está gerando algo em você. Ele sonhou coisas para você. Eu creio que Deus tem falado, tem ministrado no coração de muitas pessoas aqui, no sentido de que eu sei, meu filho, que você quer várias coisas, eu sei que você quer conquistar grandes coisas, eu sei que você quer alcançar grandes lugares, mas é isso, eu tenho essas coisas para você, mas para você chegar lá você precisa ser formatado, você precisa ser alinhado, você precisa ser conformado. Não tem como você entrar nessa estação, não tem como você entrar nesse novo nível de vida com Deus, desse jeito que você está, não tem como. Então, porque eu te amo e porque eu tenho uma obra completa para a sua vida, você precisa ser transformado, você precisa ser moldado. Sabe aquela questão assim, a representação mais pura do amor de um pai, que olha para o seu filho e fala assim, eu te amo demais, meu filho. E porque eu te amo demais, não tem como eu te deixar desse jeito que você está. Você precisa arrancar essas coisas do seu interior. Você precisa arrancar essas pragas do seu interior. E Deus é tão bom, porque Ele deseja isso para nós, e é Ele que executa isso em nós. É Ele que executa isso em nós. Eu costumo brincar assim que
de vez em quando aí minha esposa arruma umas brigas aí comigo, só para me lembrar de eu ir para o meu quarto e Deus falar no meu coração: você precisa manifestar a imagem do Cristo aqui na sua casa. A culpa não é dela, não descarrega nela, entende? Casamento é maravilhoso, gente. Qual que é o lugar que a gente é mais podado? Vida na igreja, essa vida em comunidade, estar dentro de uma célula, participar de um discipulado com alguém é maravilhoso, porque é impossível a gente permanecer da forma como a gente está. Uma vez que a gente é inserido no ambiente de amor, é impossível a gente permanecer da forma como a gente está. Então a gente precisa discernir, estar atento a essas podas que Deus coloca, né, diante de nós, para forjar e formatar o nosso caráter. Então, essa poda de Deus é quando Ele mexe na gente. É quando Ele fala assim: mano, isso aí não está legal. Trabalha isso aí, troca isso aí, troca essas vestes. Isso aí não é o que eu projetei para você. Eu tenho coisas grandes para você, mas por esse caminho, dessa forma como você está, aí não tem jeito de você chegar lá. Então Deus, Ele vem para nos podar, para transformar o nosso interior, para moldar e forjar o nosso caráter. O que Deus quer com todo esse processo é transformar o nosso caráter, porque Ele é o Deus que determina e Ele é o Deus que provê. Jesus, Deus é o Pai, nosso Pai. Ele é tão maravilhoso que Ele nunca vai te pedir nada sem que Ele seja a provisão daquilo que Ele está te pedindo. Deus é tão bom que Ele não vai te exigir uma vida de santidade sem antes Ele te dar o Espírito Santo dEle, que é esse relacionamento com o Espírito Santo que vai te gerar essa santidade. Ele vai te pedir coisas, mas Ele é a provisão daquilo que Ele está te pedindo, porque Deus, Ele trabalha de uma forma muito completa. Ele é o nosso Pai, e tudo aquilo que Ele está fazendo é porque nós somos alvo do amor de Deus. Nós somos alvo do amor de Deus, e por isso, por tanto nos amar, Ele se recusa a deixar nós como estamos, mas porque Ele quer transformar o nosso interior, para que a gente revele quem Ele é. Aleluia. Bom, vamos fazer a leitura agora do versículo 4 e do versículo 5, que fala sobre qual que é a chave da frutificação. João 15,4 diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Jesus, Ele nos chama a permanecer nele, assim como um ramo está conectado à seiva da videira. Sem essa conexão, o ramo ele seca. Sem essa conexão, o ramo ele deixa de ter vida. E o fruto que é gerado a partir dessa conexão do ramo à videira, ele é algo natural. Ele é algo que só revela onde nós estamos conectados. Se eu não estou conectado em Cristo, se eu estou conectado só em mim mesmo, se eu estou conectado à minha própria justiça, se eu estou conectado enfim, as coisas que eu coloco para mim, no quanto eu sei das coisas, no quanto eu posso realizar das coisas, eu vou gerar só frutos que partem de mim mesmo. Talvez por isso algumas pessoas, né, tenham tanto tempo de caminhada cristã e pensam assim: nossa, eu já andei tanto, eu já fiz tanta coisa em Deus e nunca vi tanto resultado dessa vida com Deus. Talvez eu já me esforcei tanto, eu dei tanto o meu tempo, né, para coisas da igreja, do evangelho e tal, e eu não vi sendo gerado, eu não vi resultado nisso aí. Mas pode ser porque o seu tempo foi dedicado sim, mas ela não estava conectada à videira. Às vezes você estava conectado só a si mesmo, conectado ao seu egoísmo, conectado à centralidade do seu ser. Para nós gerarmos isso, a chave da frutificação, para nós frutificarmos, é estar conectado em Cristo. E como que a gente se conecta em Cristo? A gente se conecta através da oração, a gente se conecta através do jejum, a gente se conecta através da comunhão com o Espírito Santo. Ele gera em nós essa conexão com Deus.
Ele que transforma o nosso interior. Eu lembro que lá no meu colegial, teve uma vez, na conta de uma matéria de biologia, estava estudando botânica. E aí teve uma aula de campo que o professor pegou, né, a gente e levou, né, a gente foi de ônibus, andou por vários pontos da cidade, mostrando assim a diversidade da flora, né, digamos assim, da nossa região lá em Minas Gerais e tal. Então a gente foi em vários bairros e mostrava, nesse bairro é predominante esse tipo de vegetação, esse tipo de flora e tal. Enfim, a gente andou por vários lugares e uma coisa chamou muito a minha atenção. Eu lembro que a gente foi num bairro onde a cidade, né, eu sou natural de Uberlândia, Minas Gerais, onde a cidade começou. E hoje, se a gente chega nesse lugar aí, é muito legal, porque assim, está tomado por prédios para todo lado, só que você vê assim, às vezes no meio de 2 prédios gigantes, tem uma casinha que é tombada culturalmente pela cidade. E em meio àquele tanto de asfalto, aquele monte de coisa, se acha alguns terrenos entre os prédios, que alguns moradores resolveram não vender, enfim. E aí ele cultiva uma casinha, cultiva ali plantas, parecendo assim que você está fazendo uma viagem no tempo, né? Assim, a modernidade e o que foi a história da cidade. E eu lembro que a gente entrou numa casa, essa casa, ela estava abandonada, eu não lembro se era abandonada, se ela era considerada como um patrimônio cultural da cidade. Tinha uma mangueira bem no fundo dela, assim. E lá, quando a gente via essa mangueira, tinha várias mangas caídas no chão. Então a gente olhava assim, tinha manga que estava bem madura. Você batia o olho e falava, essa manga tá boa. Aí essa questão de cair no chão e estourar, você via ela ali por dentro, você via que ela de fato estava bem madura. A gente via também que tinha manga verde, só de você olhar, você via que ela estava verde. E tinha um negócio muito engraçado também, que às vezes a gente via por dentro a casca, né, ali da manga estava bem bonita, mas por dentro ali estava bem verde, né? E eu lembro que o professor perguntou para a gente, né, por que vocês acham que está dessa forma? E eu lembro que ele respondeu assim, que por conta dos prédios ali e tal, enfim, dependendo tinha alguns ângulos que chegava mais sol, que chegava menos sol, alguns ângulos que recebia mais vento, outros recebia menos vento, enfim. Então, por conta disso, ter regiões em que tem mais sol e tem mais vento, onde tinha mais, amadurecia. Aonde tinha menos, ficava desse jeito aí. E eu lembro que, beleza, passou, isso aí eu nem lembro que ano que foi, deve ter aí uns 20 anos. E eu saí daquele lugar pensando assim, o que eu vou fazer, onde que eu vou aplicar isso aqui na minha vida, né, e tal. Estou aqui hoje aplicando essa experiência. E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a nossa vida é justamente assim. Às vezes vocês podem até me ver e falar assim, caramba, quanta maturidade e tal. E às vezes eu olho para vocês, né, também e penso quanta maturidade, quanta coisa legal que a pessoa demonstra e tudo mais. Só que por vezes, aquilo que a gente está vendo é só o exterior. Eu não consigo olhar dentro do coração de vocês, assim como vocês não conseguem olhar para dentro do meu coração. Vocês não sabem o que passa na minha mente, eu também não sei o que passa na mente de vocês. E o que a gente vê muito? Por diversas vezes, pessoas que são maduras no trabalho, são maduras nesse contexto de igreja, são maduras aqui, mas chegam em casa, é uma criança emocional, é uma criança espiritual, qualquer coisinha sai gritando, qualquer coisinha, se pisar no calo, transforma, entende? Sobra para todo mundo, bate no cachorro, nos filhos, sabe, em tudo. Então, por vezes, nós nos encontramos da mesma forma, entende? Muitas vezes demonstrando algo por fora, você vê algo bonito, legal, que parece estar maduro, mas por dentro só você e Deus sabe como é que seu interior está. E assim como naquela explicação falou sobre luz e falou sobre vento, meditando sobre esse texto e essa experiência veio na minha mente, é algo que acontece conosco, porque luz, isso aponta para a palavra. Aonde a palavra entra, a transformação. Aonde a palavra penetra, tem transformação. Aonde a palavra, quando a gente fala sobre poda de Deus, como que Deus vai podando? É através da palavra.
é através das verdades que Jesus falou a nosso respeito, é através da demonstração do caráter dele, porque através da Bíblia, Deus ele mostra quem ele é, e ele revela ali na Bíblia quem nós devemos ser. É através da palavra dele que o nosso eu vai sendo transformado. Então é aquela coisa mais ou menos assim, quando você está ali consumindo a palavra, mergulhando na palavra, sabe, aí Deus ele começa a trabalhar, ele vai cortando, ele vai tirando esses galhos velhos, ele vai removendo essas pragas, ele vai trazendo à sua mente aquilo que precisa ser confessado, aquilo que precisa ser liberado. Então é através da palavra, quando essa luz entra, que é revelado o que precisa ser transformado. E aí quando aquilo que precisa ser transformado começa a ser transformado, aí a gente começa a frutificar. Aí a nossa vida começa a dar fruta, aí a nossa história começa a dar fruta, aí as nossas ações começam a dar fruta, aí as pessoas que convivem com a gente vai vendo quem nós somos e vai se inspirando e vai, sabe, se apaixonando por Jesus, porque elas estão vendo algo em nós. Gente, Jesus, quando ele é bem apresentado, ele é irresistível. Jesus, quando ele é demonstrado da forma como ele é, quem ele é, o caráter abençoador, perdoador, e o caráter de um Deus que está aqui te transformando para você se tornar aquilo que ele projetou para ser. É isso que ele está fazendo. E como que ele faz isso? É através da palavra. A Bíblia fala assim também que o Espírito Santo é como um vento, que ele se move para onde ele quer. É nessa junção da palavra com a ação do Espírito Santo que a obra dele é completada na nossa vida. É nessa junção, porque assim, gente, o Espírito ele só trabalha onde a palavra tocou. É só onde a legalidade da palavra de Deus que o Espírito Santo age. O Espírito Santo é o cara mais bem educado que existe. Ele nunca vai chegar arrombando as portas do seu coração. Ele nunca vai chegar o bicudo na porta e vai falar, estou entrando e agora é isso aí mesmo. Não. Ele é convidado. E o que vai trazer na nossa mente a revelação do quanto nós precisamos da ação do Espírito? É quando nós estamos reverentes à palavra. É quando nós estamos expostos à palavra. Então nessa junção de palavra e ação do Espírito, a nossa vida ela começa a gerar vida. A nossa vida ela começa a gerar esperança. A nossa vida ela começa a gerar um sentido não só para nós, mas para o outro. A grande intenção de Deus em transformar o nosso interior é gerar o caráter de Deus em nós. É gerar esse caráter de Pai em nós, para que as outras pessoas elas experimentem também o que nós experimentamos. Então a gente precisa avaliar a nossa vida, entender e ser sincero com nós mesmos. Quais são as áreas que nós precisamos clamar, submeter a palavra? Quais são as áreas que o Espírito Santo ele precisa entrar? Quais são os porões da sua alma que ele precisa entrar e ele precisa transformar? Ele é o único que pode dar um sentido. Ele é o único que pode dar um significado para a sua história. Qualquer tentativa sua de fazer por si só isso vai ser frustração, vai ser esforço, vão ser tentativas que só vai te desgastar. Agora, quando nós estamos inseridos nele, nós naturalmente começamos a reproduzir e revelar quem ele é, porque agora é sobre uma nova natureza. Ele colocou o seu espírito em nós. É o espírito dele que testifica ao nosso espírito que nós somos filhos. Você nunca vai se sentir filho de Deus simplesmente porque você pensa que você é filho de Deus. Quem coloca no seu coração essa certeza que você é filho amado é o Espírito Santo de Deus. Quem coloca essa certeza de que nós podemos todas as coisas por meio daquele que nos amou é o Espírito Santo de Deus. O que o Espírito Santo ele quer fazer é renovar o nosso entendimento. Ele quer renovar a nossa mente. Ele quer renovar essas coisas. Paulo escreveu o porquê dessa metanoia, dessa renovação de mente. No próprio versículo Paulo responde: para que vocês experimentem a boa, a perfeita, a agradável vontade de Deus sobre a vida de vocês. Então às vezes a gente ora e pede tantas coisas para Deus, e às vezes se frustra tanto e começa a entrar em crise com a igreja, entra em crise, enfim, com liderança e tal. Mas é porque
Se você depender de homens para dar significado na sua existência, você vai se frustrar. Agora, se você entende que não tem como a sua vida gerar frutos fora da pessoa de Cristo, aí você se conecta a quem Ele é. E o que Ele tem para nós nesse tempo é gerar essa conexão genuína. Eu vejo assim que, desde o início do ano, olha, para quem acompanha aí redes sociais, né? Olha quantos escândalos vieram à tona na vida da igreja brasileira, como um todo. Tanta coisa que aconteceu, gente, que eu creio que são podas de Deus. É Deus trabalhando o coração da igreja. É Deus tirando galhos velhos, é Deus removendo pragas, removendo coisas ocultas, coisas que não devem estar ali. Aquilo ali gera morte. Se nós pegarmos aí e a gente deixar uma árvore ser contaminada por pragas, e a gente não remover essas pragas, essa árvore ela vai morrer. Essa praga ela vai roubar a vitalidade dessa árvore. Essa árvore primeiro ela vai se tornar estéril. Ela não vai conseguir frutificar mais, até o ponto que ela já não consegue nem mais viver, porque ela não tem mais vitalidade. Então é essa ação do Espírito Santo, é esse convite que Jesus faz: permaneçam em mim. Permaneçam em mim, porque permanecer em mim é o lugar mais seguro em que sua alma pode se encontrar. Quando a gente vai para esse último bloco, né, dessa leitura que eu estou fazendo, ele vem falar assim do porquê que nós devemos frutificar. E a gente vai ver aí do versículo 6 ao 9, eu vou ler eles novamente, que os frutos que nós geramos é para que o Pai seja glorificado. Os frutos que nós geramos é a missão de cada discípulo. Porque lá o versículo ele vai falar: nisto os meus discípulos serão conhecidos. Eu vou ler aqui novamente do versículo 6 ao 9, que fala: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, o lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muitos frutos, e assim mostrarão que são os meus discípulos. Como o Pai me amou, eu também vos amei. Permaneçam no meu amor. Jesus ele deixa aqui muito claro que o objetivo da nossa frutificação é a glorificação de quem Ele é. Tudo aquilo que a gente frutifica na nossa vida é para ser aplicado no reino de Deus. E quando eu falo reino de Deus, eu estou falando de pessoas, eu estou falando de vidas. Esses frutos, eles são evidentes, conforme Gálatas 5:22, no amor. O amor é uma evidência do fruto do Espírito. Esses frutos, eles são evidentes na nossa obediência a Deus, conforme Tiago 1:22. E esses frutos são evidentes quando nós servimos uns aos outros. Isso está lá em Mateus 5:16. Então, o que são frutos permanentes? São aqueles frutos que vão além de nós. São aqueles frutos que às vezes, até quando a gente não estiver mais aqui, tem algo que ainda está ecoando. Tem algo que ainda está ecoando na vida do outro. Tem algo que ainda está ecoando. Às vezes, alguns vão ser lembrados pelas histórias nos livros. E talvez a vida de alguns aqui vai ser até estudada na escola aí, pelos nossos descendentes e tal. Às vezes, os feitos de alguns viram canções, viram crônicas, viram, enfim, ganham um lugar de destaque, de honra. Mas às vezes, e de uma forma muito especial, aquilo que será lembrado da nossa passagem aqui na terra foram as pessoas que nós ganhamos para Cristo, foram as pessoas que nós discipulamos, foram as pessoas que de alguma maneira nós investimos. São as pessoas que de alguma maneira nós investimos na vida delas.
Ei, opa, aí sim. Bom, esses frutos que são permanentes são esses frutos que eles falam, até mesmo quando nós estamos calados. E aqui são aqueles frutos que são levados na nossa história. São os discipulados que nós fazemos, são as vidas que nós amamos e cuidamos, e nós ganhamos para Cristo. E ganhar alguém para Cristo não é simplesmente falar, você quer aceitar Jesus, e essa pessoa aceitar Jesus e depois ela se vira. Não é sobre isso, mas é sobre aquele tempo que a gente gasta para cuidar das pessoas, é sobre o tempo que a gente gasta para investir na vida das pessoas, é sobre o tempo que a gente gasta para ouvir o problema das pessoas. É aquela coisa assim de muitas vezes, eu falo assim, meu irmão, eu não tenho nenhum conselho para te dar, eu não sei nem o que te falar para você sair dessa situação, mas uma coisa eu posso fazer, eu posso te ouvir, e se for para a gente chorar junto, a gente chora, e o dia que as coisas se resolverem na sua vida, eu vou me alegrar junto com você, a gente vai celebrar isso junto. Muitas vezes eu não tenho a solução para o seu problema, mas eu tenho o meu amor, eu tenho o meu afago, eu tenho o meu tempo disponibilizado para você, para que você se sinta seguro mediante aquilo que está sendo investido na nossa vida. A gente precisa entender, como igreja, que as nossas ações, elas podem ser lembretes do amor de Deus na vida do outro. Quando a gente entrega, por exemplo, os nossos dízimos, as nossas ofertas aqui, e esse recurso, ele é investido na sociedade, isso é investido em projetos, as pessoas, elas têm lembretes do quanto elas são amadas por Deus a partir do fruto da sua generosidade. Nós precisamos entender que a nossa vida, ela pode sim, com as nossas ações, ser lembretes do quanto as pessoas são amadas e perdoadas por Deus. E nesses lembretes é o que muitas vezes as pessoas chegarão até diante de Cristo, porque elas foram constrangidas pelo amor de Deus. É muito comum, gente, nós vermos uma ênfase muito maior nos dons do que nos frutos. É muito mais comum a gente ver pessoas orando para, enfim, ter dons de profecia, dom disso, daquilo. E isso não é errado, porque dons, né? Dom é presente, é algo que Deus te deu, algo que Ele te entregou. Então não tem problema nenhum no dom, mas o problema está muitas vezes na ênfase que eu dou nisso. Então às vezes tem gente que está mais preocupada em ser o maior falador de línguas de Tangará da Serra, mas não tem o mesmo desejo de ser o cara com mais domínio próprio de Tangará da Serra. Às vezes a gente quer muito revelar coisas que são excepcionais, mas a gente não valoriza tanto aquilo que é trivial, aquilo que não arranca aplauso, aquilo que não demonstra talento nem habilidade, porque fruto é sobre amor, é sobre paciência, é sobre mansidão, é sobre domínio próprio, é sobre longanimidade, benignidade, é sobre justiça. Esses frutos é o que marca a vida das pessoas. São esses frutos que revelam quem Jesus é. São esses frutos que mostram que vale a pena andar com Cristo. Se as pessoas não enxergarem os frutos do Espírito sendo manifestos em nós, por que elas vão querer estar no nosso meio e servir a Deus, enfim, e transformar a sua vida e mudar a sua vida? O que fica, o que permanece, são os frutos do Espírito que são desenvolvidos em nós. E esses frutos, eles são desenvolvidos nessa relação, nessa conexão com o Espírito Santo de Deus. Creio que o que Deus tem para o nosso tempo é transformar o nosso interior de uma forma que as nossas ações, elas já estão moldadas àquilo que Deus nos escolheu, naquilo que Ele nos projetou, que isso vai ser impossível as pessoas cruzarem com a gente na rua, nos supermercados e nos lugares e não sentirem que de alguma forma elas tiveram um encontro com Jesus. Paulo, ele fala sobre cartas vivas. Uma carta, o que tem numa carta? Tem uma mensagem. Mas muito mais do que uma mensagem escrita, o mais importante é uma mensagem que é vivida. Muito mais importante do que eu conhecer as coisas é eu colocar em prática aquilo que eu conheço. Deus, Ele quer gerar isso no nosso interior. Deus, Ele quer fazer isso na sua vida. Eu não sei como é que você chegou aqui essa noite.
Eu não sei qual a sua sede aqui nessa noite, eu não sei qual a sua necessidade. Mas a única coisa que eu sei é que a água mais gostosa que você pode beber, que vai matar a sua sede, é o Cristo. Eu sei que a provisão que Ele tem para esse problema, para te tirar dessa noite escura, é o Cristo. Ele é suficiente. É na suficiência dEle que nós apegamos o nosso coração. É na suficiência dEle que nós ancoramos a nossa alma. E é isso que Ele quer fazer em nós. Fica de pé, nós